primeira pergunta que fica aqui no ar. O Lula. Lula está com uma desaprovação crescente. Isso é fato. Quais são os motivos que o Lula está cometendo para ter essa desaprovação que cada dia cresce? Olha só, a minha pergunta, a minha surpresa a essa altura é como é que o Lula ainda tem gente que apoia o Lula nessa altura, né? Porque o cara foi envolvido em um monte de escândalo de corrupção, um monte de coisa, voltou da cadeia e ainda tem gente que apoia o cara. Isso eu acho mais surpreendente do que o fato dele ter desaprovação, né? Mas é verdade que nesse terceiro mandato dele, ele veio numa pegada meio errada, né? Ele veio querendo meio que voltar no tempo. O grande problema do Lula é que ele é um cara que o tempo dele passou, né? Não é porque ele tá velho pela idade, ele tá velho pelas ideias. As ideias dele estão muito velhas. Eu acho que o grande problema do Lula é esse. Ele tenta, por exemplo, fazer a mesma coisa que ele fez no primeiro mandato dele, de criar um monte de programas. Bolsa Família, Pé de Meia e não sei o que lá, um monte de coisa. Só que o que acontece hoje, né? Isso acaba jogando dinheiro no mercado, acaba subindo a inflação. Então, algumas pessoas são beneficiadas pelo programa que ele cria, mas todo mundo é prejudicado pela inflação. O Lula entrou numa espiral que ele não consegue sair dela. Isso só piora a situação. Quanto mais ele se mexe, pior ele fica. Eu acho que ele tá com uma desaprovação grande e acho que vai piorar. E você acha que no Nordeste cresceu? Porque ele é muito forte no Nordeste. Ele sempre foi muito forte no Nordeste, mas tá caindo, impressionantemente como tá caindo a popularidade dele, principalmente no Nordeste, onde ele mais tá perdendo apoio, né? E a explicação é mais ou menos essa. O pessoal votou nele com a expectativa de que ele ia salvar o povo no Nordeste, ajudar muito. E a verdade é que ele não fez nada de muito diferente. Ele manteve basicamente os mesmos programas que ele tinha desde aquela época e criou algumas coisinhas novas, mas nada muito fantástico. A impressão que eu tenho é que o povo brasileiro já tá vendo meio um certo cansaço dessa solução estatal, já está percebendo que o Estado já não ajuda tanto assim o pobre, né? Essa ideia de que o Estado vai ajudar o pobre a sair da pobreza e coisa e tal, o pessoal já está desiludido com isso. E lá no Nordeste ainda tem outros fatores também, né? Com a inflação alta, a inflação afeta muito mais o pobre do que o rico, né? O rico dá seu jeito, o rico bota dinheiro no exterior, o rico compra Bitcoin, compra ouro, compra o que ele quiser. O pobre não tem jeito, o pobre vai comprar comida, e comprar comida a inflação está nas alturas. E daí, ou seja, esse problema que o Lula trouxe, da volta da inflação, isso afeta muito justamente o pessoal mais pobre, e daí isso afeta muito o Nordeste. O Nordeste tem uma grande população pobre também, né? E essa questão do Lula, vamos falar assim, você acha que a desaprovação dele é só pelo fato inflação? Subiu a inflação, é só por isso? É mais por isso ou tem outros motivos pro Lula e toda essa questão do governo dele tá tendo essa desaprovação? Eu acho que a inflação é um dos pontos centrais dessa história. Um dos pontos centrais é a questão da inflação. É lógico que você pode colocar outras coisas, o Lula já não é mais o mesmo orador capaz que ele era antes, ainda é um bom orador, né? Ainda consegue mover o povo, né? Com todos os defeitos que ele tem, essa qualidade ele sempre teve. Agora, já não tem a mesma eficácia, né? E, de novo, essa desilusão com a corrupção e coisa e tal já cria uma mancha em cima dele. O Lula ganhou a eleição de 2022, mas, na verdade, quem ganhou a eleição de 2022 foi o anti-Bolsonaro, não foi o Lula propriamente dito. Se tivesse um outro candidato ali, talvez fosse uma coisa diferente, né? O que teve muito foi rejeição do Bolsonaro. Então, no que entrou o governo Lula, o pessoal depositou esperança no cara. O cara botou o Brasil numa rota muito arriscada, né? Uma rota econômica muito ruim. Ele perdeu muito rápido a popularidade. Eu acho, a minha opinião pessoal, é que existe um fator também, que é esse fator que eu chamo de cansaço do Estado. Que as pessoas já estão percebendo que o Estado não resolve muita coisa, já estão buscando... Você repara, no mundo todo você tem um sentimento anti-establishment, né? Se você perguntar por que o pessoal votou no Trump, não, porque ele vai drenar o pântano, ele vai acabar com o deep state, não sei o que lá. Muito do que o pessoal quer o Bolsonaro, que também é para resolver o problema do Estado, é para meio que destruir o Estado, né? Então há um sentimento na população de que o Estado é um problema, ele tem que ser diminuído, ele tem que ser alterado fundamentalmente, né? Então eu creio que isso tem um fator também importante aí. O que acontece no Nordeste? O Nordeste sempre foi politicamente uma região no Brasil que demorou mais tempo para as mudanças acontecerem, né? Sempre foi uma região muito populosa, que lógico tem muitas riquezas, o Nordeste é um lugar lindo, gosto muito de lá, mas tem também uma parte muito pobre do Nordeste, o interior do Nordeste é muito pobre, as coisas demoram a chegar ali, né? Então, uma coisa que eu falo para as pessoas é que, a minha visão disso daí é que, à medida que as pessoas têm acesso à internet, começam a discutir política, não estou dizendo nem assistir podcasts, nem isso. Tem mais acesso, né? Informações. Simplesmente ter acesso à informação, ter discussão, conversar política no grupo da família, a pessoa começa naturalmente a migrar para a direita.
E esse fenômeno que já aconteceu no Sul, já aconteceu no Sudeste no passado, está acontecendo no Nordeste agora e está piorando muito a aprovação do Lula. Então, assim, eu acho que são os dois grandes fatores que você tem aí para o Lula, de piora para o Lula. E a notícia ruim para ele é que não tem perspectiva de nenhum dos dois melhorar, porque para o Lula resolver o problema da inflação, ele teria que parar de gastar dinheiro. Você consegue imaginar o Lula parando de gastar Tá dinheiro? vindo imposto atrás de imposto. Pois é. E a questão da internet, das redes sociais e coisa e tal, também isso não vai conseguir parar. Então, eu não acredito que ele tenha solução nesses problemas.